Olá! Olá, estamos de volta com Saúde e Estilo de Vida. E hoje o nosso Papo Saúde é mais uma vez, nada mais, nada menos, com a doutora Jaqueline Panelli, o nosso e-book ambulante. A doutora Jaqueline Panelli, ela sempre traz informações de grande valia para o nosso programa e ela é proprietária da Clínica Esculpir, uma clínica completíssima que tem ali no Open Center, que é a nossa parceira do coração, já virou até amiga. E, enfim, nós temos ela aqui hoje para falarmos sobre um assunto muito legal, a criolipólise. Já ouvi falar, tem até um apelido. Vamos falar hoje sobre a crio? Exatamente. E você sabe por que a gente vai falar de criolipólise hoje? Não. Porque os nossos assinantes pediram. Sério? A doutora Jaqueline esteve aqui e falou sobre os procedimentos estéticos para o verão. Sim. E pediram para a gente aprofundar na criolipólise. Olha que bacana. E é por isso que ela está aqui hoje, atendendo o pedido de vocês. Maravilha. Bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Deixei a Esculpir hoje à tarde, né? Desmarquei alguns atendimentos para estar aqui com vocês. É sempre um prazer, até porque o público, né, que nos assiste precisa ser esclarecido muitas vezes antes de procurar um determinado tratamento. E agradeço também a oportunidade de poder falar mais uma vez, de forma aprofundada, dessa vez de forma aprofundada, sobre a criolipólise, Nós que é um método maravilhoso para tratamento e redução da gordura localizada. Ok. Então é isso. Então fala pra gente. A princípio, vamos começar, né, fazer tudo do comecinho, já que os nossos assinantes pediram. Deve ter alguém que talvez não tenha podido assistir. Fala pra gente o que é a criolipólise, como é que a gente pode trabalhar com ela, quem pode fazer. Bom, certo. A criolipólise, ela é um tratamento, é uma técnica que existe, tá? Ela foi liberada pela FDA há alguns anos atrás. Os primeiros estudos para a criolipólise foram realizados em porcos e lá em Harvard eles observaram que o tecido de gordura ele era reduzido sem lesionar a pele. Isso já responde algumas dúvidas de algumas pessoas que acham que a criolipólise pode, de repente, gerar uma queimadura, já que a gente vai fazer um congelamento do tecido de gordura. Então, esse estudo aí eu trouxe até para mostrar para vocês, para o público que está nos assistindo, sobre os primeiros estudos da criolipólise. Isso aí foi um tecido de porco, tá? E eles observaram que houve uma redução significativa da espessura da gordura sem lesionar e sem gerar um dano para a pele. Muito pelo contrário, os septos fibrosos que indicam, que dão um indicativo de que houve um aumento do tecido da pele em relação a colágeno, a gente vê visivelmente. Ou seja, houve tecido de gordura sendo diminuído, mas a pele em si, muito pelo contrário do que muita gente fala, de gerar flacidez. A gente teve um aumento da espessura, porque a criolipólise ela vai gerar um processo inflamatório, tá? Primeiro vai acontecer a cristalização do tecido com a baixa temperatura, depois o processo inflamatório. E nesse processo inflamatório é que depois a gente vai ter realmente a redução, a morte da célula de gordura, que a literatura traz como nome de apoptose celular, que é uma morte autoprogramada da célula. Então, essas células de gordura vão morrer e vão preservar o tecido da nossa pele, sem gerar nenhum tipo de flacidez, segundo os artigos científicos nos mostram. Nossa, então, eu acredito que deve ter uma área que é sempre mais procurada, e eu não sei, não querendo te ofender, sabe? Mas as mulheres, elas estão sempre muito mais atentas a esse tipo de procedimento. E esta é a época onde as pessoas estão mais preocupadas em cuidar do corpo para chegar no verão e usar o biquíni sem canga, né? É verdade. Existe uma área que as pessoas procuram mais assim para fazer? Existe sim. A criolipólise, ela é utilizada principalmente para aquele tipo de gordurinha localizada que a gente não consegue perder, nem com dieta e nem com atividade física, ou seja, aquela gordura mais resistente. Então, as áreas que mais nós temos gordura resistente é a área do pilar de abdômen, tá? O abdômen, a gente divide ele em quadrantes, tá? Sim. Então, o paciente ele pode fazer a área supraumbilical, em cima do umbigo, e também infraumbilical. A região de flancos, que é uma região bastante influenciada por hormônios, principalmente na mulher. A região de culotes também, Diana. Então, essa região frontal de abdômen, flancos e culotes são as áreas mais procuradas. Mas, hoje em dia também, nós fazemos criolipólise. Existem artigos também publicados que dão toda uma certificação para que a gente faça a criolipólise também em outras áreas, algumas zonas de gordura, como a zona posterior de coxa, as zonas de braço também, que muitas vezes nós acumulamos gordura nessa região. E está sendo lançado um novo aparelho também para congelamento da gordura, inclusive na papada.
Né? Então, tem podemos um utilizar quesito assim criolipólise em que tudo. não tem como disfarçar, né? é verdade. Aqui. É verdade. Mas Então, então já quer dizer existe que uma vai- manopla, inclusive, para o tratamento dessa zona. O que ainda não existe ainda estudos sobre isso, mas é a nova tendência agora do mercado é que a gente possa congelar tudo, né? Sim. Mas deixa um alerta, congelar, mas não de qualquer maneira, fazendo sempre uma avaliação criteriosa para saber se a pele ela está apta para receber aquele congelamento ali. Tá? Ou então preparar a pele antes para depois realizar o congelamento. Porque assim, não lesiona a criolipólise a pele. Porém, a pele tem que estar num bom estado. Num Certo. congelamento de qualquer jeito, é só ir para Curitiba que você se congela, mas para essa parte de criolipólise tem que fazer um acompanhamento com um profissional. E eu quero rebater aqui a nossa amiga Diana, Sabia. e eu quero saber se tem homens vaidosos que procuram para fazer criolipólise. Desminta a nossa amiga aqui. É verdade, assim, nós temos muita procura hoje em dia por homens. Isso mudou um pouco, viu, Diana? Principalmente nos últimos 2 anos, né? A criolipólise tem sido muito procurada pelos homens também. Na verdade, a parte de medicina estética e de estética em geral tem sido bastante procurada pelos homens. Até porque os homens, eles apresentam, né? Muita gente não fica muito... Tem mulheres que ficam chateadas quando ouvem falar isso. Mas homens, muitas vezes, quando fazem criolipólise, tem um resultado melhor. Eu Sabe por quê? imagino. Porque, na verdade, eles não se Emagrecimento cuidam. mesmo. Eles não estão, muitas vezes, acostumados a fazer estética. Então, quando faz, o corpo não tem nenhum tipo de responde resistência rápido. mais. Aham. E os homens, muitas vezes, eles acabam sendo mais objetivos, mais focados. Então, quando eles vão numa clínica estética, eles já estão mais determinados. Eles já sabem o que eles querem, eles fazem criolipólise, eles sabem que eles precisam fazer um acompanhamento. Muitas vezes já estão na academia. Então, quando fazem a crio, eles já sabem como Essa funciona o beabá. determinação, na verdade, é a coisa racional do homem, né? Se eu vou gastar nisso aqui, porque o homem é muito dessa de sim. gastar, né? Aham. Se eu vou gastar nisso aqui, eu ia falar vou isso. resolver isso aqui. Eu não vim aqui para brincar. Exatamente. Mulher, Muito quando tá bem, acostumada, eu vou fazer uma escova, mas eu vou pegar chuva. Eu vou comprar uma maquiagem, mas eu vou chorar. Né? Então, tudo gasta, mas tudo põe de novo. E o homem não. Eu acho que o homem é muito mais racional para essa parte. Se vai procurar uma clínica de estética que não é assim, todos podem fazer, apesar que na clínica Esculpida é bem acessível, né? Mas eu creio que o homem vá lá e tenha mais esse resultado pelo fato do foco na racionalidade em questão de gastos, né? É verdade, os homens, de forma geral, é bem importante esse ponto, eles são mais seguros, né, em relação Sim. aos tratamentos estéticos. Então, muitas vezes, você falar para ele que um tratamento é R$200, R$500, ele já acha um absurdo no orçamento. Inclusive, muitas vezes, eu recebo pacientes que vão acompanhados dos maridos e a gente não pode falar o preço pro marido, se o Olha marido não é só. paciente. Sim. Porque senão gera um problema conjugal, porque justamente Sim, isso, com os homens serem mais certeza. seguros, Mais principalmente para tratamentos estéticos, né? É Mas assim, verdade. eles têm feito, têm visto os resultados, têm indicado outros amigos para fazer e assim o nosso público masculino tem aumentado. Que bacana. E assim, os homens quando começam a cuidar do corpo, a cuidar da saúde, que eles usam esse artifício de fazer um tratamento estético, seja no abdômen, seja onde for, eles realmente mantêm-se no objetivo deles. Mulher tem tendência a falhar nessas coisas, principalmente por ficar indecisa. Chego na clínica, eu pretendo fazer uma crio, aí a doutora avalia, ela diz que não é o mais indicado, me dá outra solução para o problema. E aí, por eu não fazer aquilo que eu estava programada para fazer, eu acabo vai falhando completar comigo fim também. mesma, entende? É. E assim, isso é uma característica feminina, né? Mas falando de avaliação, vou dar o número da clínica para você que se quiser fazer uma avaliação com a doutora Jaqueline lá na Vá com seu Esculpi. esposo. Anote o telefone. Anota o telefone aí, é o 3125-3364. A Jéssica vai atender você e vai agendar uma consulta com a doutora Jaqueline. Agora, doutora, me diz uma coisa, existe um tempo específico, depois que a gente faz a crio, com quanto tempo a gente consegue ver um resultado, assim? É de acordo com a área tratada ou tem uma média? Não, Diana, em relação ao tempo de resultado da criolipólise, a literatura nos mostra que a gente tem um tempo de 2 meses até 3 meses para ainda ver o resultado da crio. É por isso que o intervalo entre uma sessão e outra deve ser muito respeitado a cada 2 meses. O que eu quero dizer com isso? Você poderia chegar e fazer a criolipólise em 5 áreas no mesmo dia. E amanhã você faz mais 2 áreas. Porém,
você só pode fazer na mesma área com intervalo de 2 meses. Por quê? Porque o seu corpo, metabolicamente, ele vai fazer todo o processo de varredura daquela gordura que foi congelada durante aquele período de até 2 meses. Então, nós temos também algumas fases para isso. Olha essa ilustração aqui que eu coloquei para vocês. A gente tem as células de gordura nesse primeiro quadradinho aqui, as células de gordura aglutinadas. E nós temos no estágio 1, estágio 1, 2 e 3, depois que o tecido foi congelado, com a crio. Nesse segundo momento, a gente tem as células de gordura sendo cristalizadas, então elas sofrem um processo realmente de condensação. Esse estágio 1, o pico dele é mais ou menos com 72 horas. Depois desse momento, a gente tem as células de gordura cristalizadas, vão ser eliminadas. Entre o estágio 1 e o estágio 2, a gente tem um pico inflamatório. O pico inflamatório do tecido é até o 14º dia. Então, com 14 dias, você atingiu o seu pico inflamatório. Então, depois disso, é que as células vão sofrer mais alterações e que elas vão realmente sofrer a morte celular, que é o nosso objetivo maior. É que a célula ela sofra o que a gente chama de apoptose, como eu falei antes, que é a morte programada. Isso é ruim? Não. Na verdade, o fenômeno de apoptose ele deriva da palavra grego, que significa a queda das folhas das árvores no outono. Então, essa morte programada é algo fisiológico, vai acontecer. E toda a célula da gente ela sofre mitose. O que é mitose? Divisão. Só que aqui foi algo que foi provocado, mas na verdade foi provocado para que ela sofra um processo natural. É por isso que não gera dano, não tem danos hepáticos para serem gerados, não tem nenhum tipo de problema que o corpo vá sofrer intrinsecamente, porque nós estamos provocando algo que é natural. Certo. E na parte estética, existe inchaço, pós-crio, dura quanto tempo? Alguma coisa assim, né? Muito bem. Tem algumas imagens aí, vou pedir para o Louro mostrar para a gente, onde há uma sucção, não é verdade? Aqui é a própria técnica de criolipólise sendo realizada. Antes de colocarmos o aparelho, nós colocamos uma manta térmica, até uma manta à base de glicerina. Essa glicerina ela vai servir para hidratar, para que a pele não resseque e não sofra nenhum dano. A criolipólise ela é comprovada que não gera dano, porém, existem os cuidados a serem realizados. Um dos principais é a manta térmica. E aqui eu abro um parênteses, existem pessoas utilizando mantas sem avisa. Isso é muito grave, precisa ser denunciado, porque pode gerar queimaduras. E, na maioria dos casos relatados de queimadura com criolipólise, foi porque reutilizou a manta ou a manta não era certificada, não tinha certificação da nossa Anvisa. E esse aparelho aí, a gente coloca em cima da manta, na área que a gente quer trabalhar. Esse aparelho ele vai realizar, através de 2 pastilhas de Peltier, um congelamento do tecido. O tecido ele vai sofrer um vácuo, vai ser sugado, há uma sucção. E nesse momento aí, o aparelho já está pré-programado para uma temperatura. A temperatura que nós utilizamos é de -5 a -15 graus. Então, o tecido ele vai ser congelado. Aí, respondendo agora a sua pergunta. No 14º dia, nós temos um pico inflamatório. Se nós estamos falando de inflamação, logicamente que um tecido inflamado é um tecido que vai haver calor, dor, rubor, que na medicina a gente chama isso, né, que é a tríade, né, de qualquer processo inflamatório. Então é normal ficar roxeado, é normal sentir um pouco de dor, é normal ficar, né, vermelho, sentir realmente um desconforto, tanto na hora que está aplicando quanto depois. Mas é algo super natural, vale a pena fazer a criolipólise, porque não é um método invasivo, não utilizamos agulhas, é super tranquilo, né? É super tranquilo. É como se você desse um empurrãozinho para o corpo fazer aquilo que ele não está fazendo por conta própria. É verdade. Inclusive, nós recomendamos até o paciente, né, durante o período pós-crio, a não utilizar nenhum tipo de anti-inflamatório. Por quê? Porque às vezes qualquer lesãozinha que a gente tenha, né, odorzinha e tal, vai tomar um anti-inflamatório e vai prejudicar o efeito. Porque a gente está gerando um processo inflamatório para provocar que o tecido, a gordura lá morra, o adipócito, ele venha a ser condensado e morra. Nossa, que incrível. E uma coisa importante, ela falou sobre o fato de não ser invasivo. Tá aí uma das causas porque vocês, homens, também aderem a esse tipo de procedimento estético, porque vocês têm um limiar de dor menor que o nosso. Medo de agulha. Tem medo de agulha? Sim, tenho. Mas essa questão, até voltando ao assunto que você falou, a questão de que às vezes não pode falar para os maridos, né, que vão juntos, e na questão, eu tenho uma dica a lhe dar. Dessa vez, eu acho que eu que vou lhe ensinar. Estamos receptivos não pague para o preço.
Mas conte o resultado. O pessoal não vai ter preço que pague o resultado que você vai ter na sua esposa. É verdade, os homens É gostam verdade. muito de ver resultados. Isso é Exatamente, muito porque interessante. eu pago qualquer resultado que dê na minha esposa. Entendeu? E é verdade, sabe? Isso não Porque tem preço. quando porque eu engravidei... Nós que olhamos. Né? Sim, exatamente. Quando eu engravidei, meu esposo foi comigo ao médico e falou o seguinte: doutora, eu quero algo para ela utilizar para que não venha dar estria nela. Não importa o preço, quero que funcione. Aí a médica falou o seguinte: não adianta eu receitar, você pagar o preço e ela não utilizar. É uma via de mão dupla e você tá certíssimo. Então, já que começa a utilizar esse artifício. Esse artifício, essa artimanha de E falar assim, ó, acaba o sendo resultado. muito interessante o que vocês falaram, porque acaba sendo uma isca, né? A Sim, esposa lógico. chega em casa, o marido vai ver lá a mudança e vai querer ir também. É verdade. Exatamente, olha, segundo cliente, Vamos uma tratar dica os só. dois juntos, né? Tem Isso mais aí. imagem aí, Louro, pra gente? Então, quer dizer que pode haver sim um inchaçozinho. Eu trouxe alguns resultados, né, como esse daí. Foi de uma paciente da gente que Sim. foi acompanhada com criolipólise. Esse foi um resultado parcial de 30 dias depois da criolipólise. Ela fez criolipólise na região frontal de Sim. abdômen, tá? Ela tinha essa gordura localizada. Não fez na região lateral, foi só no abdômen. E a gente teve uma redução de mais de 7 centímetros em apenas Nossa. um mês. Que é o Bacana. tempo que a literatura fala que a gente começa a ver os primeiros resultados a partir de um mês. Alguns pacientes, na fase inflamatória, já vê algum resultado. Mas a maioria a partir de 30 dias. Então, ela teve uma diferença de circunferência de mais de 7 centímetros em Perdeu 30 bastante. dias. Muita, né? Perdeu até o Então, chinelo. perdeu bastante. Foi uma paciente que foi acompanhada com dieta também, com a nutricionista. E eu sempre gosto de casar, Bediana, a criolipólise com dieta. Porque todo o processo, porque aquela célula ali, ela vai sofrer uma apoptose, porém a gordura ela vai ficar ali circulante na corrente Sim. sanguínea. A gente precisa drenar, né? E o sistema linfático que vai fazer isso para disponibilizar aquela gordura para ser utilizada Olha por isso, outras Nossa, células. fantástico. Esse é um Nossa, outro que segundo incrível. resultado que eu trouxe. Como vocês podem observar, essa paciente, além da circunferência abdominal, além da protuberância abdominal, gordura subcutânea grande, ela ainda tinha uma flacidez, grau 3. Que fantástico. Né? Ela tinha uma flacidez. E quando a paciente chega assim com uma flacidez muito grande, eu muitas vezes não faço a crio. Só que eu falo sempre assim, que fisioterapeuta dermatofuncional tem um sexto, sétimo, oitavo sentido também, né? Para escolher assim, a técnica que vai fazer efeito. E eu decidi fazer a crio nela, mas quando eu decidi fazer a crio nela, eu falei para ela assim, ó, vamos fazer a crio, né? É uma opção que eu vou te dar, mas você vai ter que me prometer que você vai ter que tomar alguns compostos. Ela já estava sendo acompanhada por uma outra nutricionista que não era da equipe, ela já veio acompanhada e a gente respeita muito isso. Lógico. E eu falei para ela que ela ia ter que tomar alguns compostos para estimular o colágeno da pele. Sim. Então ela decidiu tomar, ela aceitou, né, o desafio e ela fez, né, o uso desses compostos da gente. Ou seja, ela perdeu gordura, mas a gente não deixou de trabalhar a pele dela, né? Por mais que a criolipólise ela não gere flacidez, numa paciente desse tipo pode acontecer de você ter um pouco de sobra de pele. Então a gente fez isso, né? Ela tomou alguns compostos, facilitou muito não só a questão da perda de gordura de medida da circunferência, mas tratou a pele dela também, para que a pele não tivesse nenhum tipo de flacidez, já que a flacidez dela era um grau muito avançado. Certo. E essa paciente, rapidinho, foi um resultado de 35 dias depois, tá? Nossa. Foi Eu ia entre perguntar 30, isso. eu não me recordo agora, foi entre 30 a 40 dias, tá? Foi entre 30 e 40. Não tinha chegado ainda nos 40 dias, ela já tinha tido esse resultado. Maridos, tem dinheiro que pague Pois uma é. melhora dessa? E uma mulher Não tem. assim, é uma mulher feliz, ela não estressa, Autoestima, não causa problema com o né? marido, não tem TPM, quando ela se olha no espelho que ela se vê desse jeito, né? Muito bom. Exatamente. Doutora, a gente sabe que é preciso fazer uma avaliação antes, né? Não dá para chegar no consultório dizendo eu vim fazer uma criolipólise, né? Tem que fazer uma avaliação. Mas e após a crio? Existe alguma recomendação, alguma coisa que não se pode fazer, já que é um procedimento que há uma afecção, há um processo inflamatório, tem alguma coisa que não pode fazer? Muito bem. Quando o paciente faz a criolipólise lá na clínica Esculpi, ele assina um termo de consentimento. Nesse termo de consentimento, Diana, inclusive, nós inserimos todas as informações em relação ao cuidado que ele precisa ter Sim. no pós-criolipólise. Quais são esses cuidados? Primeiro, não pode tomar sol. Então, o paciente ele não pode tomar sol durante pelo menos 30 dias, de 20 a 30 dias, porque o tecido, gente, foi congelado. Sim. Então, a gente não pode submeter aquele tecido ali a temperaturas grandes, maiores do que a temperatura da pele, porque não existe
existem estudos mostrando quais são as possíveis reações do corpo a aquele estímulo ali totalmente reverso. Então, precisamos evitar completamente o sol. Aí tem as camisas hoje em dia, né? Que tem um fator de proteção solar. Aí eu falo ao paciente, ó, você pode ir à praia. Não é para se expor diretamente ao sol, mas vai à praia, coloca a camisa com a proteção solar, usa um protetor solar e não pode se expor ao sol. Outra recomendação é não fazer uso de anti-inflamatório, justamente pelo processo, né, de inflamação que a gente está querendo gerar. Então, se tomar anti-inflamatório, vai inibir o processo inflamatório. Mas pode continuar mantendo a atividade física normalmente? Mantendo a atividade física, a dieta, como eu falei antes. E uma coisa eu deixo aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Nós não eliminamos gordura nem pelas fezes, nem pela urina, a não ser em situações patológicas. Não eliminamos. O que a gente faz é disponibilizar a gordura que está dentro de uma célula para ser utilizada por outras células. Esse fenômeno bioquímico é chamado de beta-oxidação. Então, quando você faz a criolipólise, a célula lá, ela liberou, né, dentro do adipócito, a gente tem os triglicerídeos, as gorduras que vão estar ali agora sendo digeridas pelos macrófagos, pelas células que fazem parte do sistema linfático, e as células mononucleares, e depois disso elas vão levar pela corrente sanguínea para ser utilizada aquela gordura por outras células. Então, nossa gordura, ela é sempre o quê? Reutilizada por outras células. É assim que a gente mantém o nosso ciclo, tá? De armazenamento de gordura ou de liberação de gordura para ser utilizada pelo corpo como fonte de energia. Entendi. Eu vou deixar o número da clínica novamente, porque eu tenho certeza que as pessoas estão lá curiosíssimas para fazer uma avaliação. Diga. E eu quero fazer uma... Antes de eu dar o número, eu quero fazer uma... E a avaliação é gratuita lá na Clínica Esculpi, tá, gente? Olha, ela leu meus pensamentos. Então, é isso que eu ia perguntar. A avaliação é gratuita. Vocês não podem deixar de fazer a avaliação com a doutora. É 31 25 33 64, o número da Clínica Esculpi. Você que tem desejo de cuidar do corpo, fazer um procedimento estético, não só a criolipólise, a gente já sabe que a Esculpi, ela tem uma série de serviços para te oferecer. Mas, doutora, me diz uma outra coisa. Existe um dia específico ou a pessoa marca a avaliação e faz a avaliação? Ou existe um dia específico para poder fazer a crio? Por exemplo, mulher, está no período menstrual, alguma coisa assim do tipo, não pode ou pode? Porque mulher é um bicho curioso, né? Complicado. Sim. Pode sim, pode fazer no período menstrual, não tem problema nenhum. É lógico que no período menstrual a pessoa está com a retenção hídrica. Sim. Mas não esqueçamos que o processo do sistema linfático, da varredura, ela só acontece no 14º, depois do 14º dia, 20º dia. Então, a gente só vai precisar mesmo do sistema linfático depois. Sim. A pessoa, nesse momento, já não está mais na menstruação, já vai ter passado. Tá? Okay. Nossa, a contraindicação, Diana, que existe, só como curiosidade, é a pessoa ter crioglobulinemia, que, na verdade, é justamente a alergia ao frio, que muita gente tem. Então, essa é uma das principais indicações. Existem algumas contraindicações relativas também. Existem contraindicações como o paciente ele ter algum tipo de problema cardiovascular. Então, só fazemos com liberação médica. Sim. Okay. E essa alergia ao frio é interessante, porque minha irmã tem isso. Como que pode detectar alergia ao frio? Nossa, ela fica cheia de erupções. Ainda bem que e a pessoa que tem alergia ao frio, se for submetida a um frio muito intenso, como na temperatura de -5 a -15 graus, imagina, essa pessoa ela pode ter uma queimadura grave. Sim. Então, devemos sempre evitar. Verdade. Então é isso, olha só, Éber Augusto, Clínica Esculpi, ali no Open Center, né? Pertinho da estrada que vai para o shopping. E você não pode deixar de nos assistir no próximo bloco, que a doutora Jaqueline está aqui também para eliminar uma das nossas meninas. Afinal de contas, a Esculpi é responsável por fazer o acompanhamento dessas meninas. Como vocês viram, falaram aqui muito bem da doutora Cristiane Lima, elas ficaram encantadas com a última terapia de grupo, né? Que nós ficamos também. Terapia de grupo. E agora, depois que a gente já falou sobre a CRIO, que você já conhece mais sobre a CRIO, inclusive, eu quero falar o seguinte: se vocês quiserem abordar outro assunto com a doutora Jaqueline, nós falamos sobre Carbox, nós falamos sobre vários outros. Se quiser citar, para que os nossos assinantes mandem para a gente, para que a gente venha falar aqui. O WhatsApp está passando no rodapé? Sim, o WhatsApp está passando no rodapé. Não deixe de mandar, a doutora Jaqueline, ela ama vir aqui falar esse tipo de informação para você, e a gente ama receber a doutora Jaqueline aqui. Essas informações com esses nomes super complicados que eu fico ali só tentando pescar. Como é que é o nome da alergia ao frio? Crioglobulinemia.
não tenta reproduzir. Quase isso. Então, como o Web falou, é um e-book, gente, é inteligentíssima, passa segurança pra gente. Isso é muito bacana. E é isso aí. Não deixe de mandar pra gente mensagem caso vocês queiram que ela venha falar sobre um outro assunto mais aprofundado. E não saia daí que a gente volta já já com a eliminação da garota fit. Isso aí.